Boa tarde a todos e obrigada pela participação na live de resultados do terceiro trimestre de 25 do Grupo Profarma. Essa live está sendo gravada e será disponibilizada no site RI do grupo. Sou Camila Conrado, RI do Grupo Profarma, e estão conosco o Max Fischer, CFO e DRI do grupo, e o Sami Birmarker, CEO do grupo. Agora eu passo a palavra para o Sami. Boa tarde, obrigado pela presença de todos e pelo interesse na nossa divulgação. Vou começar aí com as principais mensagens e destaques do terceiro TRI 25. A gente teve como cenário o mercado crescendo numa velocidade um pouco menor, quando a gente olha para o mercado de distribuição crescendo 6,8% e o mercado de varejo crescendo 9,9%. Tem uma explicação para isso, próprio mercado de GLP-1, que representou 2 pontos percentuais destes 9,9, ele transita, na sua maioria, diretamente do fornecedor para as grandes redes, por enquanto. À medida que o principal produto, Mounjaro, tiver já com o seu supply corrigido, isso vai passar de uma forma mais equilibrada pela cadeia, como os outros concorrentes já passam. É um trimestre que, quando comparado ao trimestre do ano anterior, tem uma grande distorção ainda entre taxas de juros, de 10,4% de CDI para 14,9%. E neste TRI, como antecipei, o mercado de GLP-1 atingiu 2,9 bilhões, crescendo 83% versus o mesmo período do ano anterior. Então, esse é o cenário, o pano de fundo, o que a gente conseguiu fazer e entregar como performance. A gente vai market share novamente nos dois negócios. A gente trouxe a menor alavancagem da década, né, excluindo o trimestre subsequente ao IPO da Demil, que aí a comparação é indevida. E a gente acaba de anunciar também o recorde de 79 milhões em dividendos, com yield de 9%. No próximo slide, a gente abre um pouco a performance do mercado do lado esquerdo, varejo, Brasil e o da Abrafarma ao longo deste ano. A gente percebe que, a partir do segundo T25, de fato, o GLP-1 faz a Abrafarma descolar um pouco do resto do mercado. A diferença foi muito menor no primeiro trimestre. E o mercado da distribuição, do lado direito do gráfico, crescendo num pace um pouquinho mais lento, e o da Abrafarma ainda mais lento nesse terceiro TRI 25. O que o grupo entregou? Entregou 3,3 bilhões em receita, um crescimento de 9%. O EBITDA atingindo 114 milhões, um crescimento de 8,5%, bem em linha com o crescimento da receita. A boa notícia é um crescimento de lucro líquido no LTM de 26%, atingindo 140 milhões. No período LTM, a gente consegue entregar um fluxo de caixa operacional de 295 milhões, né? Se eu não me engano, um dos maiores já que a gente conseguiu fazer nos últimos tempos. Conseguimos, em mais um trimestre, uma redução no ciclo de caixa de 1,7 dia. A gente teve uma redução importantíssima em 23 e 24. A gente já havia antecipado que os ganhos seriam marginais ao longo desse ano, e a gente tem entregue muito em linha com o que a gente tinha dito. E com isso, a gente consegue a menor alavancagem, 1,5 vezes o EBITDA. Acho que esse é um número bastante importante, ainda mais num cenário de CDI tão alto. Olhando agora especificamente aí o resultado do 3T 25, comparando os 3Ts aí desde 21, a gente tem um CAGR de 15% de crescimento nesse intervalo de 4 anos. 24 contra 25, a gente cresce 9, como eu já antecipei. A distribuição teve um crescimento maior nas categorias RX e de não medicamento, foram as que se destacaram nesse período. Enquanto no varejo a gente teve também um grande destaque para o Omnichannel, crescendo 74% em relação ao ano anterior e atingindo 10% da receita total. Do lado direito do gráfico, a gente vê isso aberto
CAGR de 14,6% da distribuição e 21,6% do varejo no período, sendo que, na comparação mais recente, né, entre anos 3T25 e 3T24, o varejo se destaca com 18% de crescimento. Quando eu falo varejo, eu estou falando de mil. Próximo slide, por favor. Olhando agora lucro bruto e margem bruta, né, a gente tem uma margem com um leve crescimento, quando a gente olha para a margem percentual, puxado pela distribuição, e consegue entregar esse ganho de margem muito em função de um mix mais equilibrado nas farmácias independentes, onde a gente acaba tendo uma margem um pouco melhor. E quando a gente olha a margem percentual da D1000 no varejo caindo um pouco, ela é fruto de um peso maior de medicamentos, que sabidamente tem uma margem percentual menor do que as demais categorias, e quem puxa esse grande incremento da participação de medicamento, de fato, é a família GLP-1. Então, assim, em se mantendo as vendas de GLP-1 daqui para frente, muito provavelmente esse é um novo patamar de margem bruta do varejo. Despesa operacional, né? O grupo teve um leve incremento, parcialmente offsetado, não integralmente, mas parcialmente offsetado por uma diluição nas despesas corporativas. A gente ainda tem a distribuição pesando um pouco mais, e aí exclusivamente nos CDs. A gente tinha 2 CDs sendo mudados para áreas maiores, isso acaba trazendo custos adicionais. A gente iniciou aquele plano de redução de despesas e na distribuição ele leva um pouco mais de tempo para maturar, apesar de estar sendo mapeado e entregue. A logística vai ser a grande responsável pelos ganhos ao longo de 26, mas ao mesmo tempo o mix de clientes com peso maior de independente traz um custo de servir maior do que atender as grandes redes. Então, temos um desafio bacana, um mapa bem montado do que precisa ser feito para que a gente consiga, ao longo de 2026 e esse finalzinho de 25, voltar a diluir a despesa na distribuição, principalmente nos CDs. O varejo entrega um número muito bom, com 24,4%, o menor da série. As medidas adotadas de redução de despesa eram de mais curto prazo, já começaram a impactar desde agora, e também o aumento de receita maior no varejo ajudou a diluir um pouco mais rapidamente o OPEX. Olhando para o nosso EBITDA, né, a gente tem um CAGR de 25%, a gente até conferiu essa conta algumas vezes aqui, que é um número bastante expressivo nos últimos 4 anos. A gente entrega um crescimento ainda de 8% em relação ao ano passado, pelo que eu mostrei para vocês de mercado. De fato, o crescimento do mercado está um pouco menor do que o ano anterior, isso traz, obviamente, desafios, mas a gente tem conseguido manobrar bem, tanto na distribuição, através de um mix de clientes um pouco melhor, ou mais equilibrado, e como no próprio varejo, com a diluição de despesa, mais que compensando uma margem bruta um pouco menor em função do mix de produtos, né? Chama atenção o 4,5% de EBITDA margem aí para o varejo, é um número importante. A gente quer estar atingindo, sabe que a nossa rede tem potencial para trabalhar de 5 para cima, essa é a nossa meta. Então, a gente continua caminhando na direção que a gente acha que esse ativo pode estar entregando. E a gente não pode esquecer de dar os parabéns aqui para o time da distribuição também, que manter uma margem no mercado muito mais difícil que é esse ano, de fato precisa de um time engajado e uma estratégia muito bem definida. Então, a gente está bastante satisfeito com esses 2 resultados aí das 2 unidades de negócio. Lucro líquido, né? Nos últimos 4 anos de intervalo, né? A gente tem o 19% de CAGR, número também importante para a gente estar trazendo. Quando compara 24 com 25, é menor, especialmente pelo aumento do custo do CDI, isso impacta, como eu já havia
antecipado, e em especial na distribuição, que apesar, né, da melhoria no seu ciclo de caixa, ainda tem um nível de alavancagem, nada preocupante, nada, mas que consome parte do nosso EBITDA. E o varejo também acaba sendo impactado pelo ciclo de caixa mais longo que o GLP-1 acaba trazendo. Por quê? Porque é um ticket médio mais alto e o mercado acaba fazendo um parcelamento em mais vezes no cartão de crédito, então isso estica o ciclo de caixa do varejo. A gente acabou embarcando alguma dívida, nada preocupante, abaixo de uma vez o EBITDA, essa é a nossa política, mas o GLP-1 pesa nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um aumento da depreciação fruto do nosso plano de expansão, iniciado mais fortemente em 2020. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha para o número e olha para o cenário, para o plano de fundo, eu acho que a gente ter conseguido entregar esses 52 milhões de lucro nesse trimestre foi um belo feito, mais uma vez, parabéns aí a todos os envolvidos. Ciclo de caixa, eu acho que eu antecipei um pouco isso já no slide anterior. A distribuição ali em verde continua na sua trajetória de consolidar um ciclo de caixa mais sustentável para o crescimento da companhia. O varejo sendo um pouco mais impactado aí pelo ciclo de caixa do GLP-1. O varejo fez um belo trabalho ali na redução do estoque, mas não foi suficiente para pagar toda a conta que o GLP-1 acaba embarcando. Se a gente for rodar o mercado, você tem redes parcelando a venda de GLP-1 de 3 vezes a 10 vezes, dependendo do local. E isso acaba esticando, sem sombra de dúvida, o ciclo de caixa para todo mundo. Dívida líquida e alavancagem, como havia antecipado, foi um belo terceiro trimestre, com 1,5 EBITDA. Importante a gente ressaltar que no terceiro T24, o nosso custo de captação era CDI mais 1,5. Neste TRI foi de CDI mais 0,40, então aí parabéns para o pessoal da tesouraria que conseguiu também, ao longo dos últimos tempos, renegociar e trazer para a gente linhas mais baratas, ao mesmo tempo que a gente consegue reduzir o spread com algumas linhas. Isso também, temos o fato novo das debêntures que a gente acabou de emitir aqui no iniciozinho de outubro. Isso vai levar a uma nova redução do nosso custo de dívida a partir do quarto TRI, caindo de 0,41 de spread para 0,20 e voltando ao perfil de alongamento que a gente tinha no terceiro T24, bem em linha com a nossa estratégia. E quando a gente compara a nossa dívida ou a nossa alavancagem nos últimos trimestres, de fato, esse foi um dos melhores trimestres que a gente conseguiu entregar, seja pelo crescimento do EBITDA, seja pela melhor entrega do ciclo de caixa, em especial da distribuição. E a gente volta para aquele slide de rentabilidade. A linha mostra, né, o CDI médio no LTM, e a gente compara com o nosso ROI e com o nosso ROIC no mesmo período. Nosso ROIC continua entregando muito mais do que CDI, o nosso ROI também tem conseguido, então, e crescendo, né? Acho que esse é um feito bastante importante, de novo, num ano que é mais desafiador do que o ano anterior. E quando a gente olha para a expansão do varejo, a gente tem a certeza de que o nosso projeto de expansão está sendo muito bem pensado, planejado e executado. A gente tem um ROIC marginal muito importante, atingindo até 35%, nas lojas que chegam a 3 anos ou amadurecem, e por isso a gente acredita tanto que a Amil vai ter uma grande oportunidade de geração de valor nos próximos anos. Acho sempre importante a gente dar uma olhada no destaques também dos 9 meses, né? Uma visão um pouco mais longa. Aqui eu não fiz CAGR, eu só comparo 22 com 25, e nesse período a gente cresce 46% a receita. Em 9 meses desse ano a gente atingiu 9 bi 600.
Nosso lucro bruto cresceu um pouco mais do que isso no mesmo período, 49%. A gente opera hoje numa margem bruta maior do que a gente operava em 2022, né? E olha que esse ano agora de 25, a gente teve um aumento de preços muito menor do que nos anos anteriores. Então, foi resultado operacional na veia. O nosso EBITDA ajustado cresce 45% no período, e quando a gente olha a margem, ela consegue se estabilizar aí em 3,3 também, porque aí tem um pouco de mix de negócio influenciando, mas o grande número a se exaltar aqui é o aumento do lucro líquido, de 81% no período, entregando 94 milhões nos 9 meses desse ano. Eu acho bem um número bastante robusto para o grupo. Formações tão relevantes quanto, né? Aqui a gente mostra a nossa política de pagamentos de proventos. A gente tem trabalhado num payout aí acima de 50% nos últimos 3 anos. Esse ano a gente vai estar fazendo um pagamento recorde de 79 milhões, um yield de 9%. E como consequência dessa estratégia e da nossa performance operacional, quando a gente olha o nosso valor de mercado em 22 e olha agora, a gente mais do que dobrou o valor da companhia. Então, boas notícias, também se refletindo no valor da companhia. E aí isso impacta o próximo slide, né? Quando a gente olha o Total Shareholder Return, né, que é o resultado, vamos dizer, retorno geral do acionista, que combina não só a valorização da ação, mas também o pagamento de dividendos, e a gente compara o Grupo Profarma com os outros players listados, a gente entrega 65% nos últimos 12 meses, a segunda melhor performance, 47%. Né? Disso, 11 dos 65, a gente teve 11 pontos percentuais em dividendos e 54% em valorização da ação neste período. Então, acho que são números para serem comemorados, reconhecidos, e, em especial agradecer ao meu time que fez um baita trabalho aí nos últimos tempos. Agora a a gente gente. parte, né, para o Q&A, que eu vou contar aqui com o apoio do Max para algumas perguntas mais cabeludas. A primeira pergunta é do Vitor Kitzmann. Com a reforma tributária, vocês estudam alguma antecipação de proventos, como algumas outras empresas já vêm cogitando? Vou falar, você me completa qualquer coisa aí, Max. Beleza, Eu entendo quando o Vitor pergunta, ele cita sobre a reforma tributária, ele está falando da taxação de dividendos, né? perfeito. Esse é um assunto que está, com certeza, na pauta de qualquer conselho de administração. Acho que existem hoje, pelo menos, aí 3 ou 4 alternativas que podem ser adotadas até o final do ano. Eu não posso antecipar o que a gente vai estar fazendo ou não, mas, Vitor, eu tenho a certeza que a gente está de olho no assunto e vai estar tomando a melhor medida para o nosso acionista, sem comprometer toda a questão de, vamos dizer, conservadorismo da companhia, no que diz respeito à dívida líquida e EBITDA. Então, estamos Acho pensando, que com certeza estamos trabalhando nisso. complementando, a PL está em curso, né? Saiu da Câmara, foi pro Senado, tem 58 emendas em discussão, então o texto final ainda não é esse, mas a gente está acompanhando de perto aí o desenvolvimento dessas demandas para entender qual vai ser o pacote final. A outra pergunta, sobre a anunciada entrada em especialidades, de que forma isso impactará na estrutura de capital da empresa e qual o retorno esperado nos próximos anos? Não, se o retorno esperado nos primeiros anos já seriam acima do custo de capital. Então, a gente não pode abrir muito isso ainda não, mas assim, acho que a principal notícia é que a gente montou o time de liderança que a gente queria. Isso nos assegura uma entrada assertiva. Eu acho que a gente está no entry point ali de bastante positivo. O que a gente tem ouvido dos nossos fornecedores e clientes tem sido bastante animador.
né? Mas a gente tem todo um compromisso que esse negócio caminhe afetando apenas positivamente os números da companhia. Não dá para te antecipar, mas, em tese, esse é um negócio que deveria entregar, quando amadurecido, um ROIC, um ROI parecido com o da distribuição. Você tem uma margem EBITDA um pouco maior e você tem um ciclo de caixa um pouco maior. Mas acho que é muito importante a gente ter o pé nesse segmento, que é de onde vem toda a inovação, onde você tem um ticket médio maior, onde você tem um crescimento já anunciado pelo Aiquivia, sempre um pouco maior do que apenas no canal Retail Pharma. Tem uma pergunta aqui que já foi parcialmente respondida. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Por gentileza, quais são suas perspectivas para o quarto trimestre e para 2026, de uma forma geral, né, e com especialidades? Bom, a perspectiva para o quarto trimestre, acho que é a sequência de um trabalho consistente que a gente vem entregando. Não acredito que vai ser um trimestre de pico nem de vale, então a gente está confiante para seguir numa batida que a gente vem entregando. Os resultados de especialidade ainda vão ser muito tímidos, a gente está estruturando, a gente acabou de montar um time, a gente está revisando toda a nossa estrutura, sistemas. A gente começou um pouco diferente dessa vez. Nossa entrada no varejo foi ao contrário. A gente comprou ativos sem ter o time, ativos que precisavam fazer turnaround. Isso machucou muito, mas ensinou a gente que a coisa mais importante que você tem que ter é o melhor time que tiver no mercado. Isso eu estou muito confortável que a gente botou para dentro de casa. E é esse time que está estruturando de forma orgânica inicialmente e bastante bem pensada para que a gente possa se apropriar de toda a oportunidade que existe no mercado hoje, que não é pequena. Mas, de novo, a gente vai andar nesse mercado de forma responsável para que ele traga apenas bons impactos para a Profarma Grupo. Outra pergunta do Caio Loureiro. Boa tarde. O que podemos esperar em termos de ciclo de caixa nos próximos trimestres para a Demil, com essa concentração de análogos de GLP-1 no portfólio? Caio, assim, eu acho que o que a gente está apresentando no terceiro T25 deve ser o novo normal, por aí. Isso deve ser o novo normal. Vamos esperar a divulgação dos pares, né? Mas eu acredito, pelo que a gente tem ouvido, que isso vai afetar todo mundo, sem sombra de dúvida. Mas não vejo uma explosão muito maior acima do que a gente já está vendo hoje. Talvez algum leve incremento, mas acho que a gente já está muito próximo de um novo normal. Uma outra pergunta aqui. Esperamos uma diminuição de despesas na distribuição para os próximos trimestres? Nós também. Não, A pergunta. Acho que vocês esperam. O Sami acabou falando sobre isso, né, quando ele falou sobre distribuição, e, de fato, a gente tem alguma expectativa nos próximos trimestres. Os planos que a gente desenhou no início do ano com as duas consultorias já começaram a fazer efeito, a gente viu um pouco na área corporativa isso já acontecendo, e na distribuição algumas dessas ações ainda estão por acontecer, mais 2 ou 3 trimestres, mas, de fato, elas vão ajudar bastante a gente atingir a nossa diluição, como a gente comentou aqui. Se eu puder dar mais alguns detalhes, assim, por exemplo, a gente tem uma série de desenvolvimentos que vão ser entregues pela nossa área de TI até o final do ano, nos principais processos que a gente tem dentro do nosso WMS para logística. Em isso sendo entregue, a gente tem uma oportunidade de capturar um ganho de produtividade importante para o próximo ano. Em paralelo, a gente está começando agora, semana que vem, a implantação de um novo WMS, escolhendo o menor dos nossos CDs para que qualquer efeito adverso seja minimizado, não vai impactar em nada. Mas é uma outra ferramenta que a gente tem, por exemplo, uma expectativa bastante importante de ganho de produtividade. Mas isso tudo leva tempo.
melhor sucedida que seja essa implantação, tem mais 15 CDs e muito maiores para fazer um rollout eventual. Isso tem que ser planejado, tem que ser feito de uma forma mais parcimoniosa, mas acho que a parte mais importante é que os ganhos estão mapeados e tem um plano de ação para a gente buscar. Na distribuição é um pouco mais lenta essa virada, porque o barco é muito maior, por enquanto. Só que, ao mesmo tempo, a gente também tem efeitos que vão nos trazer produtividade, mas que inicialmente pesam. A gente está mudando, acabou de mudar para um centro de distribuição muito maior no Espírito Santo. Ele começa a funcionar parcialmente, com menos automação do que a gente vai ter em alguns meses. O mesmo vai acontecer muito em breve com o nosso CD de Brasília. Então, assim, tem coisas que primeiro pioram para depois melhorar, mas o importante é que a gente está com um plano muito bem definido e indo atrás desta diluição de despesas na distribuição, que a gente acha muito importante como, no mínimo, um buffer para um eventual crescimento menor do negócio ou um aumento da competitividade. A gente tem dentro de casa, sem sombra de dúvida, um espaço aí. Se o mercado estiver ótimo, melhorar a margem. Se o mercado estiver mais duro, preservar a nossa margem. A gente está de olho nisso, mas é um pouco mais lento do que no varejo. A gente não tem mais pergunta. Então, a gente pode... Bom, então eu queria agradecer a participação de todos. Foi um prazer aqui estar apresentando mais uma vez números sólidos e consistentes. Mais uma vez, parabenizar todo o time e dizer que é um prazer trabalhar com vocês aí. Obrigado para quem participou da live. Nos vemos em breve. Obrigado a todos aí. Até o quarto tri.